Olá, tudo bem? Vamos estar dando início à nossa apresentação aqui sobre o método Delphi. Nós somos alunos do mestrado do PPGET, né, do Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico. Nós estamos cumprindo essa apresentação como uma parte da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica no Ensino Tecnológico. Nossos professores, Dr. João dos Santos Cabral Neto e a doutora Sinara Calviani Cabral. Então, nós estaremos nesse momento aqui passando um tempinho com vocês falando sobre o método Delphi. E a equipe que ficou responsável para falar, meu nome é Jonatas Brasil Lopes, eu sou graduado em licenciatura plena em letras língua inglesa pela UFAM, especialista em estudos clássicos com ênfase em língua latina na UEA. E também a minha colega Márcia Rebeca, né, Silva de Oliveira, ela é graduada em Ciências Sociais, está graduando, né, na UFAM, e é graduada em Licenciatura Plena em Química, pelo IFAM. E também a minha colega Rebeca Brandão Nascimento, que é especialista em Metodologia do Ensino de Biologia e Química pela Uninter e graduada em Licenciatura em Ciências Naturais UFAM. Nós passaremos esse tempinho aqui falando sobre o método Delphi. Com certeza você que veio assistir essa apresentação vai estar bastante interessado, especialmente nesse momento de pandemia, e vai ver que esse método ele pode te ajudar bastante assim, na validação da sua pesquisa. E o método, ele é dividido em 4 partes, né? A origem, a história do nome e a definição do nome. Na segunda parte, a gente vai ver um pouco mais das características do método, os tipos, núcleo comum, tratamento, vantagens, as desvantagens. E aí a gente vai partir para a parte de implementação, as etapas, as escolhas, e como a gente fecha esse método. E aí, trabalhar a parte de aplicação na parte 4, né? Onde a gente pode utilizar o método Delphi na pesquisa. Mesmo que você nunca tenha escutado falar da origem do método Delphi, o método Delphi ele começou no início dos anos 60. Esse método ele teve ali como origem, né, a partir de pesquisas que tanto Olaf como Norman eles trabalhavam, né, na Rate Corporation, e eles faziam análises, né, eles captavam a opinião de especialistas para criar painéis. E esses especialistas que eles ali entrevistavam, eles tinham como propósito buscar as opiniões estratégicas militares sobre a obtenção de uma estimativa de número de bombas que demandaria a Força Aérea. Então, esse método ele se dá origem não exatamente para um método de pesquisa, mas sim para um método de pesquisa de opinião, do qual, né, se chamava ali especialista, principalmente nessa área de estratégias militares. Pensando nisso também, nos remete ao nome, né, que foi dado ao método Delphi. E com certeza você deve pensar já na questão da Grécia, né, do Delfos, que seria o oráculo de Delfos. Isso tem tudo a ver. Esse nome foi cunhado assim por outras pessoas. Inclusive, Dawkins, ele não gostou muito da ideia inicial de ter dado esse nome para o método, porque a intenção dele não era uma questão de algo esotérico ou oculto, mas sim de algo que pudesse esclarecer mesmo o futuro, melhorar os prognósticos, cálculos. Então, a ideia tem sim um certo... uma comparação na questão da história grega, porque o oráculo de Delfos ele era um local onde tanto os gregos quanto os romanos, pessoas renomadas e não renomadas, eles iam até aquele local pedir orientação ou uma previsão do futuro. E, de alguma forma, o método Delphi, como vocês vão perceber durante a apresentação, ele tem essa ideia de você ir atrás de uma informação
de alguém que poderia te vislumbrar um conhecimento que você receberia a mensagem e poderia, a partir dela, ter um conhecimento um pouquinho maior. E como uma das frases, né, que foram encontradas como escrito no oráculo de Delfos, ela diz, né, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, essa história do nome vai fazer mais sentido até o final da nossa apresentação. E assim, o método Delphi, ele é amplamente conhecido nos processos de avaliação da realidade, né? Porque a gente vai perceber que ele é usado para construir um consenso, seja ele no planejamento estratégico ou como uma ferramenta metodológica mesmo que seja aplicável em diversas situações, que sejam elas decisórias ou também de diagnóstico, né? Os autores que a gente cita, Linstone e Turoff, eles afirmam que é uma técnica que foi usada, né, como a Rebeca já falou, primeiramente nos Estados Unidos, e ela tinha o objetivo de trabalhar para gerar um consenso, né, de especialistas na área da temática de defesa nacional. E então esse método ele foi desenvolvido para buscar a discussão, possibilitar a discussão entre peritos, não necessariamente que eles estivessem no mesmo espaço, né, no mesmo espaço físico, né? Agora, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, em que o isolamento ele é recomendado, é um tipo de pesquisa que a gente de um método que pode ser aplicado com mais ênfase nesse momento, né? Porque ele não precisa envolver comportamento social interativo, né? As pessoas não precisam estar no mesmo ambiente para estar desenvolvendo a metodologia, né? E também para diminuir discussões que possam acontecer dentro de um grupo que esteja desenvolvendo pesquisa dentro de uma sala, né? E aí isso vai depender também muito da forma como ele vai ser conduzido para produzir esse consenso, né? Dentro de um problema que seja complexo. E aí ele vai trabalhar em 3 tipos diferentes de metodologia, né? A gente vai ter a gente tem um método e ele aborda de 3 formas diferentes esse mesmo método, a partir dessa definição que a gente tem. E esses tipos, Marques e Freitas, eles vão definir em 3, né? O método Delphi: convencional, normativo e o outro que ele chama de Police Delphi. Então, o convencional, ele vai trazer essa ideia de que uma opinião de grupos sobre um determinado assunto muitas vezes associada à ideia de uma previsão de algum tipo. E já o normativo já é praticamente o oposto, porque ele vai focar não nessas especulações e previsões, mas na identificação ou estabelecimento de objetivos e prioridades. Ou seja, ele não está focado no que é provável que aconteça, mas com base em estruturar e projetar um determinado assunto, com base naquilo que é desejado. E já o Police Delphi, ele já vai trazer uma ideia de gerar pontos de vistas opostos, ou seja, especialmente envolvendo questões políticas e a sua implementação. Como um outro autor vai falar, ele vai dizer que ao invés de consenso, a ênfase ela é dada à identificação de opiniões divergentes. Então, esses 3 tipos, Marques e Freitas, eles vão destacar de métodos Delphi. E aí, dentro desses métodos, nós vamos ter aí núcleos comuns, né? Características comuns dos métodos. O primeiro é o anonimato. Uma das grandes vantagens desses métodos, do método Delphi, é o anonimato. O anonimato, quando a pessoa não se identifica, não se tem ali uma interferência no processo das respostas, né? A outra coisa também, dentro desse núcleo comum que nós vamos ter, dos tipos que nós vimos, das características do método, nós vamos ter o feedback das contribuições individuais. Como o método Delphi, nós vamos ter aí múltiplas rodadas de questionários,
automaticamente nós vamos ter sequências de feedback de respostas. E essas respostas, por virem de vários especialistas, como nós vamos ver mais à frente, a escolha desses especialistas, nós vamos ter ali várias interações. Então, até essas interações de feedback vão trazer contribuições individuais para cada participante dentro do método. A construção e apresentação da resposta do grupo como um todo. Então, como eu falei, né, o feedback ele vai ser ali disponibilizado dentro do painel, né, os especialistas eles vão ter acesso a esse feedback, e a partir dessa construção e apresentação da resposta com o grupo, isso vai permitir com que os membros possam reavaliar as suas posições em relação àquele determinado assunto, podendo fazer com que o especialista repense ou até compare as suas opiniões com todos os participantes. A outra coisa também de núcleo comum dentro do método Delphi é a possibilidade de revisão e alteração das respostas. Então, como se tem essa visão, né, do feedback, tem essa exposição dentro do processo das rodadas de questionário, possa ser que aquele especialista ele revise o que ele pensa sobre aquele determinado assunto. E com isso, numa próxima rodada de questionário, ele pode alterar as suas respostas. Nós vamos ver mais à frente que esse tipo de comportamento de alteração ou de repensar a sua resposta, ele não vai ser necessariamente algo que vai trazer desvantagens para o método, né? A gente vai ver daqui a pouco que o método Delphi, ele tem várias e várias rodadas. E aí nós vimos agora os 4 pontos que são núcleo comum do método Delphi, mas como eu posso utilizar esse método, como eu trato esse método, né? A gente vai poder primeiro utilizar ele numa variedade surpreendente de áreas. Inicialmente, a gente pode pensar que pode ser uma metodologia que não dê muito certo, mas a gente pode usar em várias áreas, governo, lei, política, educação, comunicação. E aí a gente vai trabalhar nessa parte do tratamento no momento que eu vou empregar o método Delphi, né? Como eu vou empregar esse método. E aí, principalmente, quando a gente estiver falando de um problema que não vai se prestar à aplicação de técnicas analíticas quantitativas, mas que eu posso trabalhar a partir do julgamento subjetivo numa base coletiva, né? Por isso que é importante a gente ter o anonimato e ter várias pessoas que possam participar da pesquisa para contribuir. Outro ponto importante é que a gente vai fazer a examinação de um problema complexo, mas que a gente pode não ter uma comunicação adequada, né? A gente tem pessoas que têm opiniões muito diferentes e que tenham possibilidade de embate quando a gente estiver fazendo uma reunião num espaço onde todo mundo possa se ver e se falar. E aí a gente consegue ter um controle melhor, né, das experiências e principalmente da especialização de cada participante. Outro ponto muito importante para a gente utilizar é quando a gente não tem o conhecimento teórico suficiente, quando a gente tem um tempo e um custo que possam inviabilizar as reuniões frequentes do grupo. Como eu falei em um outro momento, agora no momento de pandemia, é uma metodologia que ela pode e ela vai ser muito útil, né? Principalmente porque a gente tem um fator importante que é a possibilidade de não fazer o contato social entre as pessoas. E aí a gente vai trabalhar ele de novo quando a gente estiver precisando coletar dados que são correntes ou que não tenham dados históricos que sejam disponíveis, mas que a gente tenha uma base onde as pessoas relatem, né, por exemplo, histórias semelhantes, e aí a gente consegue fazer uma avaliação melhor disso tudo. Fazer a examinação do significado desses dados históricos a partir de cada uma dessas pessoas, apontar desenvolvimento causal das relações ou de um fenômeno social, diferenciar motivações humanas que sejam reais e perceptíveis. E aí a gente também pode trabalhar na educação,
né, na aplicação em pesquisas de avaliação de curso, em planejamento educacional, em políticas educacionais, ou seja, a gente pode trabalhar e estimular novas ideias a partir do método Delphi. E agora nós vamos trazer para vocês aqui as vantagens da utilização do método Delphi. Bom, a primeira vantagem que nós temos, né, que já foi falado aqui, é do anonimato. Essa vantagem do anonimato, ela permite evitar conflitos dentro do grupo, né, como a Márcia falou, dependendo de quem fez esse grupo, possa ser que naquele momento, no calor ali das discussões, alguém possa acabar se sentindo invadido e entrar ali em um conflito. O anonimato, ele faz com que esses conflitos eles sejam evitados. Extrair os benefícios da interação direta e evitar inconvenientes. Como esse método Delphi, né, ele vai ser trabalhado com pessoas que não estão no mesmo espaço, elas estão em espaços diferentes, até geograficamente diferentes, vai-se ter ali uma melhor extração dessa interação entre o pesquisador e o especialista. E como não vai ter outros especialistas junto ali, vai evitar esses inconvenientes, evitar esses conflitos. A informação está sempre mais contrastada. Então, como nós temos um grupo de especialistas trabalhando o mesmo tema, ali através das rodadas de questionário, nós vamos ter uma grande quantidade de informações e o pesquisador ele vai conseguir fazer ali um contraste das informações que ele está recebendo, podendo ver que um especialista fala, comparando com o que um outro especialista fala. A outra vantagem é a consideração de um grupo é maior que de uma pessoa só. Então, uma das principais vantagens do método Delphi é que são vários especialistas que eles ali vão falar de um determinado tema. E, por conta disso, nós vamos ter mais opiniões sobre aquele tema, podendo ali nós chegarmos a um fator comum a partir dessas comparações e observações. Uma também das vantagens, aí, como a Márcia também já comentou e o Jonas também já comentou, é em relação ao tempo e o espaço da aplicação desse método. Como nós estamos no momento de pandemia, o método Delphi, ele é assim, ideal. Por quê? Porque quando a gente fala de tempo e espaço, nós estamos falando de pessoas, né, de especialistas que vão estar separados geograficamente, né? Pode ser que um esteja aqui em Manaus, o outro esteja em uma outra região, e nós vamos ter, ainda assim, a aplicação desse questionário. Ainda mais hoje, né, que nós temos aí plataformas que nós podemos trabalhar de forma online e momentânea ali. Não está todo mundo online naquele momento, todo mundo consegue responder naquele momento. Só que também o tempo, né, ele vai ser flexível. Possa ser que um especialista ele tenha mais tempo durante a manhã e outro especialista tenha mais tempo durante a tarde. Então, não precisa, obrigatoriamente, os especialistas estarem juntos para responder às rodadas de questionário. Eles podem estar em horários diferenciados. Outra coisa também, o número elevado de participantes. Como eu falei, né, um participante pode estar separado geograficamente, não necessariamente todos precisam estar em um determinado ambiente. E a outra coisa também é que se nós ainda mais fizermos de modo online, né, através de plataformas de captação de respostas, de questionários, o custo financeiramente, né, ele vai ser baixo, porque não vai se ter uma reunião presencial, né? A gente sabe que na reunião presencial, dependendo do que você queira trabalhar, você vai ter que dispor de um espaço, vai ter que dispor de lanche. Então, uma das vantagens também é a relação desse tempo e espaço. Mas nós também temos algumas desvantagens do método Delphi, né?
Uma das desvantagens aí, nós temos aqui as 4 principais desvantagens, é a influência do pesquisador no resultado. Bom, algumas literaturas, eles falam ali que quando o pesquisador ele formula as questões, possa ser que esse pesquisador ele seja ali, né, tendencie para fazer um questionário esperando determinada resposta daqueles especialistas. Então, a influência do pesquisador nos resultados, ela pode ser bem grande, principalmente por conta aí de ser tendencioso, né? Dele criar as questões do seu ponto de vista, não explorando o ponto de vista da discordância. Pode ser que aquele pesquisador ele não queira que ninguém discorde dele, então ele cria ali questionários para que isso não aconteça. E aí a gente sabe que esse tipo de situação ele vai ser ali dados artificiais, né? Porque o pesquisador está acabando de influenciar o especialista. Outra desvantagem também do método Delphi é a longa duração desse método, né? Dependendo do pesquisador, possa ser que ali as rodadas de questionário durem meses. E cada questionário demanda tempo e demanda concentração dos especialistas. A outra desvantagem é a implementação errada. Como assim a implementação errada? Dependendo da quantidade de questões, possa ser que determinados especialistas não queiram mais participar da pesquisa. Eles podem achar que é uma grande quantidade de questões e eles vão falar assim, não quero mais responder porque tem muita questão que está tomando muito meu tempo. Então, quando a gente fala de implementação errada, o pesquisador ele tem que saber que tipo de questão ele vai fazer, quantas questões ele vai ali utilizar e quem são os seus especialistas. Tá? Então, até na seleção dos especialistas, tem que ter essa visão de que os especialistas eles não vão desistir no meio do caminho. E os dados extensos, né? A grande quantidade de dados que vai ser gerado pelos questionários. Então, depois de você do pesquisador receber todos esses questionários, ele vai ter ali que analisar. Então, isso também demanda tempo. Aí nós chegamos nas etapas de implementação, né? Como implementar? E já de início, eu diria o seguinte, o pesquisador ele tem que ter muita atenção e cuidado, assim, cuidado, atenção, preparo e ciência de que todo o processo ele vai precisar ser registrado e descrito. Se o pesquisador ele falhar já no convite para a escolha para a formação do painel, que é o conjunto de especialistas, pode ser que dê problema na sua pesquisa, porque alguém não vai querer participar, a pessoa ela tem que saber como é que são essas etapas, até porque o processo de implementação do método Delphi, ele tem variações, dependendo do problema que você quer tentar solucionar ou trazer uma resposta. Então, aqui nós trouxemos uma ideia daquilo que a literatura traz de várias etapas, mas assim, algo que você tem que ter na mente como pesquisador é de ter esse cuidado, estar preparado, preparar o painel, ou seja, o grupo de especialistas, deixando eles cientes de como será, por conta das rodadas que irão acontecer, como a Rebeca já falou, e ter muita atenção na questão do registro e da descrição que você vai ter que fazer. Então, dentro daquilo que a gente vai trazer aqui, eu poderia dizer o seguinte: a escolha do grupo, né, dos especialistas dentro da temática que está sendo trabalhada e o problema que vai delimitar isso também. Aí vem a construção do questionário 1, onde ele vai se voltar para tentar dentro das rodadas, chegar a um consenso de ideias, conforme as informações vão acontecendo. Aí tem o primeiro contato, um convite, onde é explicado, e que pode acontecer do especialista aceitar ou não aceitar. Se ele não aceitar,
já acabou o processo com ele e a escrita do relatório final, digamos, ele já não vai fazer parte, ou se nenhum aceitar, praticamente a pesquisa vai estar, alguma coisa aconteceu, talvez você não explicou da maneira que deveria, ou não soube convencer, digamos, as pessoas a participar da sua pesquisa. Então, você tem que ter muita atenção nesse convite aí. Mas, se ele vier a aceitar, então o questionário, que já foi muito bem pensado, muito bem elaborado, dentro daquilo que está dentro da sua pesquisa, ele é enviado. E, ao ser enviado, os especialistas recebem, eles tiram um tempo, respondem ao questionário, e eles enviam as respostas para o pesquisador. E ao enviar, ele vai fazer a análise, e uma análise quantitativa, qualitativa, dependendo do viés que ele está utilizando na pesquisa dele. E a partir disso, haverá a construção de um outro questionário, porque com as respostas do primeiro questionário, será dado um feedback das respostas, ou seja, você vai ter que gastar um tempo organizando o segundo questionário, baseando-se com as respostas dos especialistas, para tentar chegar àquele consenso de informações, mostrando também o que os outros responderam, porque o especialista vai pegar e vai conferir a sua resposta e a resposta dos outros. Isso é muito interessante, essa troca, porque nós sabemos que, às vezes, nós podemos pensar em algo de um ponto de vista, mas como há essa diversidade de visões e especialistas que podem ser também de áreas distintas, trabalhando sobre o mesmo assunto, pode trazer uma ideia nova nesse feedback, e aí esse envio do questionário, ele vai trazendo isso aí. Recebe-se depois a resposta do novo questionário, e aí vem novamente para análise. Aí depende de como você está, qual o viés do seu trabalho, análise qualitativa e quantitativa. Alguns autores dizem que no máximo 3 rodadas já estaria de bom tamanho, porque a ideia que dá é que mais rodadas, ou os especialistas teriam mais dificuldades para estar respondendo os questionários por conta do cansaço mesmo, ou dos afazeres, ou vai se perdendo o interesse, ou talvez as ideias não têm mais o que ser constratadas. Elas já chegaram, digamos assim, a um consenso, e se fizessem mais uma rodada, iria ser como uma perda de tempo. Então, as meninas vão falar um pouquinho mais detalhadamente na questão da implementação, seria essa ideia aí que seria o método Delphi. E eu vou falar de algumas etapas e depois também a minha colega Márcia vai falar um pouquinho mais sobre as etapas, mas uma das etapas que nós escutamos aí falar demais sobre esses especialistas, que depois da elaboração do questionário, a escolha do grupo de especialistas é uma etapa muito importante. Né? Para a POI, ele considera que devem ser escolhidos grupos heterogêneos, né? Porque vai se esperar ali produção de soluções de maior qualidade de aceitação. E quando a gente fala de grupo de especialistas, não necessariamente nós estamos falando de mestres, doutores, eles também podem fazer parte, mas, por exemplo, alunos podem ser um tipo de grupo, né? Se nós formos trabalhar, tentar identificar algum problema ali dentro da sala de aula, você pode fazer essas rodadas de questionário ali com os seus alunos, então eles podem ser um grupo de especialista. Então, a escolha do grupo de especialista, quando se tem uma escolha heterogênea, nós vamos, assim, ter soluções de maior qualidade. Nós vamos ter variedade de informações que vão ser partilhadas, né, com feedback. E também, quando a gente tem um grupo heterogêneo, nós vamos ter variados tipos de experiências. Então, assim, várias experiências podem nos trazer um feedback muito bom. E como eu falei, né, a definição aí do especialista não é conceitual, ela vai depender do estudo.
A outra coisa também é em relação aos questionários e às rodadas. Como o João estava falando, né? Nós temos aí Kaiser e Cato, eles trazem que quando a maioria das pesquisas, quando se implementa o método Delphi, ela tem de ter de 2 a 4 rodadas. Mais de 4 rodadas já fica um trabalho extremamente cansativo, tanto para o grupo de especialistas na hora de fazer as suas respostas, como do pesquisador para fazer a sua análise. Mas um número maior, ele não é aconselhável. Porém, existem alguns outros trabalhos que trouxeram até 6 rodadas, mas o aconselhável é de 2 a 4 rodadas, principalmente também pela restrição de tempo, e pode ser que com muitas e muitas rodadas, as opiniões elas acabam ali perdendo, né, a sua significância, porque a partir da observação do feedback, possa ser que o especialista acabe até sendo ali tentando mudar de opinião por algo que ele leu. Isso pode atrapalhar na análise das respostas para o pesquisador. E assim, como as respostas elas são reunidas em um único documento que vai retornar para os participantes, né, para que eles possam dar continuidade, como a Rebeca acabou de falar. Essas ideias elas não estão associadas aos seus autores, então qualquer participante pode rever sua posição. Né? Algo que, como a gente viu nas desvantagens, em público talvez não fosse tão fácil de realizar, porque aí as pessoas poderiam entrar em conflito, né, para garantir que sua opinião fosse mantida, numa tentativa de mostrar coerência, né? Então, porque é o natural das pessoas tenderem a mostrar e desenvolver mais sua opinião. Nesse feedback controlado, que vai ser a condução do experimento nessa série de etapas, que no método também é chamado de rounds, eles vão comunicando os participantes, né, um resumo da etapa anterior, né, que aí isso também ajuda a reduzir o ruído, porque o pesquisador vai fornecer, né, ao grupo somente aquilo que se refere aos objetivos e metas do seu estudo, né, evitando que o painel ele se desvie dos pontos centrais do problema. E aí, como Paulo fala, é a forma que a gente vai ter de os participantes conversarem entre si, mesmo não sabendo quem. Porque, lembrando, um ponto importante do método é o anonimato. Né? E aí, em seguida, né, a gente vai trabalhar com essa análise das respostas para as próximas rodadas, né, os próximos rounds. E quando é que a gente para, né? Como é que a gente sabe que chegou o momento de terminar o método Delphi, né? A pesquisa, o estudo que a gente estava fazendo. O processo, ele vai parar, né? A metodologia ela vai parar quando o consenso tiver sido aproximado, né, entre os participantes, conforme forem sendo analisados os questionários e as respostas, ou quando a gente consegue atingir o número máximo de rodadas. Como a Rebeca falou, o ideal é que aconteçam entre 2 e 4 rodadas dessa metodologia, para que não se estenda muito e os participantes comecem a ficar chateados, porque o processo está sendo muito longo, são muitos questionários, né? E aí o ideal é atingir esse consenso, mas não chegando nesse consenso, vai se trabalhar com um critério pré-definido, né, que é o número de rounds que foi pré-definido no início do estudo, mas tentando sempre chegar nesse consenso, que é o primordial dessas opiniões que vão ser apresentadas durante o estudo. E, enfim, chegamos à aplicação, né? Há poucas áreas da atividade humana que não são, digamos, candidatas para aplicação do Delphi. Ele pode ser aplicado em diversas áreas e incluindo a educação. Nós temos visto, durante a pesquisa também, que há uma vasta literatura sobre o assunto. Entre 1975 e 1994, 463 artigos estavam diretamente relacionados ao método Delphi. E nós temos visto que, de 1970 para cá, teses de doutorados têm
tem pesquisado dentro desse método e diversas áreas, negócios, educação, saúde, turismo, estudos ambientais, engenharia, ciências sociais, administração, planejamento estratégico, entre outras. Então, a aplicação dele, ela é muito, muito vasta. Então, assim, dependendo do que você vai pesquisar, é por isso que a gente está trazendo uma proposta, mostrar, porque tem muita coisa para ser pesquisada a respeito, e não existe um caminho apenas para aquilo. Então, dependendo do foco do teu problema de pesquisa, essa aplicação ela pode ser variada, assim, mas algo importante para nós, professores, né, é que ela pode sim ser utilizada na educação e tratar de problemas que geralmente não tem uma resposta única, mas você chegaria à ideia de por prioridades, algo que chegaria próximo daquilo, não uma resolução, uma solução fixa para resolver a situação, mas chegaria próximo de algo que daria um norte. A gente sabe que lidar com pessoas, a gente não pode trabalhar com aquilo de certo, errado, de que é isso e pronto, resolveu o problema da humanidade. Não é assim, mas a aplicação dele ela é possível sim e também te traz a validação por trabalho, né, na sua pesquisa. E para concluirmos, né, existem alguns fatores que você, como pesquisador, você pode aí analisar, né, para você utilizar o método Delphi. Então, quando o problema não se adequa ali, né, não se presta à utilização de técnicas de análise precisas, mas pode beneficiar de julgamentos subjetivos coletivos. Então, a gente sabe que existem alguns trabalhos que eles não vão ser, não se vai conseguir achar uma resposta para o problema a partir de análises, por exemplo, de gráficos, né? Então, como o Jonathan falou, existem alguns trabalhos que precisam ali ter várias análises para conseguir resolver determinado problema. Outro fator também de utilização para esse tipo da implementação do método Delphi é que os indivíduos que devem participar não têm histórico de comunicação entre eles e podem representar especialidades e experiências diversas, né? Então, se você tem um grupo que eles ali não têm os conceitos, as linguagens ou as formas de comunicação capazes de uniformizar o entendimento de diversos especialistas com temas que serão envolvidos, a implementação do método Delphi, ela vai ser de grande valor. Por quê? Porque eles vão conseguir representar essas experiências diversas de determinado problema, o seu problema de pesquisa. Outro fator da utilização do método Delphi são necessários mais participantes do que é plausível numa reunião cara a cara. Então, a gente sabe ali que, às vezes, quando a gente está trabalhando com determinado problema, a gente não pode ter uma quantidade de tantos participantes, né? Algumas literaturas, elas falam ali que por volta de 10 a 30 participantes, de 10 a 30 especialistas, é um número bom para você desenvolver, né, essa utilização do método Delphi. Então, outro fator de utilização é isso, que você pode ter mais participantes do que você poderia ter numa reunião cara a cara. Outra coisa também que já foi falado é que se existem, né, constrangimentos monetários e temporais que pode tornar a reunião presencial um pouco dificultosa, o método Delphi, você não precisa, né, ter um momento ou um local em que todos os especialistas, todos os participantes da pesquisa, eles estejam juntos e que respondam juntos. Então, se você, dentro do seu projeto, está ali com o tempo, né, vai ter problema para reunir presencial e ainda mais agora com a pandemia, nós não podemos estar, né, juntos, nós estamos cumprindo isolamento social. Então, essa estratégia, esse fator de implementação do método Delphi, ele pode ser considerado.
A eficiência das reuniões presenciais podem ser aumentadas por processos de comunicação alternativos. Possa ser que se tenha ali, depois de todo aquele momento de troca de feedback, possa ser que tenha reuniões presenciais. E também vai fazer parte do processo de comunicação da pesquisa. Outra coisa que já foi falado, né, que um dos fatores de utilização é que se você tem pessoas com pensamentos diferentes, com posições políticas incompatíveis, possa ser ali que quando um está de frente a frente para o outro, se tenha desavenças. Mas com a utilização do método Delphi, o anonimato, né, que traz para os membros do painel, vai acontecer e essas situações de desentendimento, elas não irão aparecer. A outra coisa também é que quando você tem um determinado grupo que são vários especialistas que já passaram ali por várias experiências, isso vai assegurar a validade dos resultados do projeto, né? Porque se você pega especialistas, né, os participantes especialistas, que tem um determinado tipo de experiência ou um determinado tipo de experiência curto, pode ser que os seus resultados eles não tenham tanta validade se você tivesse especialistas com uma experiência curta, mas também com especialistas com uma experiência vasta. Então, esse dinamismo dos participantes, né, muitos participantes com vários tipos ali de experiência daquele determinado assunto que você está pesquisando, vai dar validade aos resultados. E nesse nosso momento, era isso que nós tínhamos para falar com vocês sobre o método Delphi. Não sei se meus colegas têm mais alguma coisa aí para falar, quer acrescentar alguma coisa. Só agradecer todo mundo que está aqui assistindo a nossa apresentação, né? Um pouquinho do que a gente aprendeu sobre o método Delphi e principalmente como a gente pode utilizar ele no ensino, né? Que é o propósito do nosso curso de mestrado em ensino profissional. E também dizer, né, assim, a questão do papel do pesquisador, né, na questão desse método, né, que ele é o moderador e o animador das reflexões que se darão durante a pesquisa. Então, se você pretende utilizar esse método, você tem que estar muito bem focado no que você vai fazer, você tem que conhecer bastante, ler bastante, entender as etapas, os processos, se embasar mesmo fundamentalmente nos autores que falam sobre o método. E eu acredito que nós que estamos apresentando esse trabalho foi muito proveitoso assim, falar sobre ele e conhecer também. E até, quem sabe, um dia utilizar uma pesquisa sobre ele. Ainda mais nós que na sala de aula trabalhamos com alunos e às vezes tem coisas que a gente quer tratar e é um método que é uma oportunidade da gente poder utilizar em sala de aula também e tratar de assuntos que às vezes nós colocamos de lado com medo de não tratar de uma forma podendo gerar situações, mas o método Delphi ele vem para ajudar, sim. E agradecer, né, vocês por terem ficado até aqui nesse momento, assistindo com a gente. Muito obrigado. Para nós foi um privilégio. Então é isso. Obrigado e até uma próxima.